Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gustavo e hoje eu trarei mais uma resenha literária no canal. E hoje é uma resenha polêmica. Falarei sobre o livro do Gabriel Feltran, Irmãos, uma história do PCC. Primeiramente, PCC, Primeiro Comando da Capital, como eu imagino que a maioria de vocês devem saber. Segundo, é um tema muito delicado, eu sei. Por isso, eu não pretendo dentro deste vídeo fazer juízo de valor, dizer o que é certo, dizer o que é errado, apoiar, questionar. Não, minha ideia não é essa. Minha ideia é simplesmente, como é o propósito deste canal aqui no YouTube, fazer resenhas literárias. Eu li esse livro, um livro legal, bacana, informativo, e eu quero compartilhar com vocês. É somente isso, certo? Então não esperem aqui eu dizendo que é certo e que é errado, beleza? É muito importante dizer isso. E outro ponto meu, isso aí é meu só para depois começar a falar sobre o livro em si. Eu acho válido conhecer sim a história do Primeiro Comando da Capital, porque hoje esta facção é uma facção que tem uma relevância nacional imensa e tem até uma relevância internacional, atuando até mesmo, segundo o Feltran e segundo outras pessoas que eu sigo em algumas redes sociais, até na Europa. Então realmente é um grupo que tomou uma proporção muito grande, que tem uma relevância muito grande, principalmente nas comunidades, e que movimenta milhões e milhões de reais. Então tem uma relevância, tem um porquê falar deste tema, certo? Então só isso para começar, né? E vamos ao conteúdo do vídeo então. Primeiramente, o PCC ele nasce em 1993 na Casa de Custódia de Taubaté, ou seja, nasce em São Paulo, nasce há hoje 30 anos atrás, na época de publicação do livro há 25 anos atrás, porque o livro foi publicado em 2018, mais ou menos ali. E ele tinha como lema, e tem até hoje, o lema Paz, Justiça e Liberdade, certo? Então a ideia dele é pacificar a situação, né? Também fazer o que é certo, tanto é que eles determinam o que é certo na visão deles. Então, se o certo é, por exemplo, não fazer tal coisa, eles estabelecem a lei e eles mesmos julgam, certo? Dentro dos critérios dele. E liberdade também. São esse tripé, né, que sustenta a ideologia do partido. No entanto, inicialmente, quando eles surgiram, eles não imaginavam alcançar um patamar tão elevado. Eles inicialmente surgiram apenas como um time de futebol dentro de um presídio para disputar um campeonato ali dentro da prisão normalmente. E eles começaram a crescer, se expandir, principalmente porque primeiramente os líderes deles já eram pessoas respeitadas, né? E também porque eles começaram a tentar organizar a vida dos detentos, certo? Então isso foi uma forma que fez com que o PCC ele começasse a ganhar credibilidade. Por quê? O PCC ele não cresce nas ruas. O PCC ele não cresce nas periferias. O PCC ele cresce dentro dos presídios. É lá que ele realmente começa a ganhar força. Hoje em dia, ele movimenta muito e muita coisa fora. Mas inicialmente ele começou dentro, certo? Então, dentro dos presídios, dos cárceres, eles começaram a ganhar credibilidade justamente por tentar organizar o sistema, estabelecer certas regras e melhorar o convívio dos próprios presidiários. Beleza? E isso é muito importante, porque isso primeiro que para a época foi relativamente inovador, segundo porque é algo que abarcava já uma população muito grande e que era do interesse basicamente de todos, porque a pessoa que entra lá dentro, ela não quer que fique sem regra, sem lei. E é difícil para os próprios policiais, para o próprio sistema controlar tudo que acontece lá dentro. Tanto é que não consegue controlar 100% até hoje, certo? Então, eles entraram justamente nessa lacuna para resolver este problema. Beleza? E eles começaram a ganhar proporção. Existiram duas políticas externas dentro do Brasil, no caso, mas externas em relação ao presídio, que foram muito impactantes e que permitiram ainda mais crescimento, que foram justamente duas políticas que são antagônicas, são opostas, mas que juntas ajudaram. A primeira política é a política dos direitos humanos. A política dos direitos humanos que tenta dar melhores condições, uma vida um pouco melhor, mais aceitável, melhorias para o sistema em geral. Essa política ajudou, junto com a perspectiva que tinham os líderes à época do PCC,
ajudou a melhorar ali o convívio, certo? Então melhorou o ambiente, já dá aquela pacificada, é mais fácil você manter o controle ali. E ao mesmo tempo, e essa política ela foi muito impactante, é a política de guerra contra o crime. Porque teve também essa política ali nos anos 2000. E como ela foi feita? Mandando muitas pessoas para o presídio. Então pegou, tá fazendo algo errado, presídio. Pegou, tá fazendo algo errado, presídio. Beleza, tá cometendo um crime, uma infração, tem que haver uma punição. Pois bem, só que começou a aumentar muito a população carcerária. E aumentando a população carcerária, o PCC estava crescendo, ganhando autoridade dentro dos presídios, eles cresceram também, certo? Porque era muita pessoa chegando, certo? E eles estavam demandando, estava tendo oferta, foi crescendo. E assim eles começaram a se expandir, se expandir, se expandir, até que eles realmente estouraram assim para o Brasil na mega rebelião de 2001, quando eles conseguiram fazer 10 mil reféns, mais de 10 mil reféns, dominando mais de 29 penitenciárias na época, e isso parou tipo o Brasil, as mídias começaram a mostrar o que estava acontecendo e tal, mas foi apenas uma paralisação pacífica, né? Ninguém foi morto, nenhum refém foi morto, foram mortos alguns presos, mas que supostamente, pelo menos segundo o Feltran, certo? Não segundo o Gustavo, segundo o Feltran, foram acertos de conta, ou seja, eram pessoas que já teriam que ser eliminadas do convívio e foram eliminadas ali no momento e depois soltaram os reféns normal. Já que eu falei em ser eliminadas, existe sim essa perspectiva dentro do primeiro comando da capital. Isso inclusive foi muito importante do PCC fora dos presídios, essa política de controle do que é certo e do que é errado. Por quê? Porque o PCC se fortaleceu muito também dentro das periferias. E justamente punindo pessoas que cometiam crimes lá dentro, dando vereditos, julgando casos, resolvendo problemas. Então, por exemplo, acontecia algo dentro de uma comunidade. Um morador chegava e falava para algum irmão, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Preciso que resolvam. Aí ia lá, o irmão vinha e resolvia de fato essa situação e isso foi melhorando. Tanto é que provavelmente não é só pelo primeiro comando capital, talvez tenham várias outras políticas envolvidas, mas nos anos 2000 a taxa de homicídios caiu, segundo o Feltran, em alguns momentos em até 70%, ou seja, houve muita queda de homicídios. E querendo ou não, sendo 70% ou não, talvez em alguns momentos seja um pouco menos, mas o fato é que houve uma queda ali de homicídios. E parte disso sim foi porque o PCC conseguiu comandar melhor a comunidade. Inclusive o Feltran ele vai traçar um paralelo e falar com a realidade de hoje, onde o PCC ele não consegue mais sustentar tanto esse sistema. Ele não consegue sustentar tanto, por quê? Porque primeiro que tem grandes líderes presos, segundo que tem outros grandes líderes soltos. Só que esses grandes líderes soltos, eles precisam focar principalmente no que traz dinheiro, porque é muito mais interessante. Então eles focam na questão de várias coisas que eu vou falar aqui, que são as fontes de receita do primeiro comando capital, e aí a comunidade fica com outras pessoas que têm menos prestígio, têm menos força, e acaba não conseguindo fazer uma atuação tão boa quanto seria se os principais líderes realmente estivessem focados nisso, certo? Se isso é bom, se isso é ruim, não sei. Fica a critério de cada um analisar isso. Outra política que é muito presente pelo PCC dentro das comunidades também é a do julgamento, né? Que é chamada de Tribunal do Crime, né? Então, se alguém faz alguma coisa errada, é levado, os irmãos julgam, tem todo um sistema. O Feltran ele até compara com a forma como é feita, comparada com a forma jurídica, legal de ser feito um julgamento. Então ele traça paralelos, fala quais são os pontos em comum, quais são as diferenças, certo? E pois bem, para finalizar, o que o PCC faz hoje que torna ele tão grande? A movimentação de dinheiro através do tráfico de drogas, através do tráfico de armas, e também ele atua muito fortemente no desmanche de veículos. Então veículos são roubados, esses veículos em geral, segundo o Feltran, são levados para a fronteira com o Paraguai, às vezes com a Bolívia, e lá nesses países esses carros eles são trocados por alguma mercadoria, essa mercadoria chega aqui no Brasil, eles conseguem vender elas nas biqueiras através dos traficantes e assim vai movimentando muito e muito dinheiro. Hoje a principal atuação do PCC é justamente nesses três pontos
principalmente, ou pelo menos é mais conhecido, mais noticiado na questão do tráfico de drogas. É a principal força do PCC e ele consegue trazer e levar mercadoria para vários lugares, certo? Então, pessoal, a gente fala de PCC e tal, e a gente pensa, é um partido grande. Não, é um partido muito grande, é um dos principais partidos do mundo, principais comandos do mundo, né? Então, é relevante, na minha opinião, estudar sim esse tema, dar uma lida. É lógico que você não precisa se aprofundar, ser um gênio, saber tudo, mas ler um livrinho que dê uma base, alguma coisa assim, é bem interessante, certo? Então essa foi a resenha, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter ajudado de alguma forma, ter conseguido jogar algumas informações que vocês estejam assimilado bem, certo? Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixem um like aí para fortalecer, deixem um comentário, sem comentários extremos, porque nesse tema é muito fácil ter comentários fortes, né? Então deixem temas coerentes, certo? E é isso, muito obrigado pela atenção e um forte abraço.